Olá, meu nome é Rony Kurashik, eu sou psicólogo e eu quero conversar hoje com você sobre uma coisa que é a comunicação do diagnóstico e prognóstico para um paciente. Bom, esse é um assunto que talvez eu não sei se você tem muita facilidade, se você aprendeu na sua graduação, nas suas formações, porque às vezes é algo que acaba passando batido, né? E eu estava participando de um evento esses dias, estava ouvindo umas palestras sobre essa questão do cerco do silêncio, né? E apareceram algumas questões. Vários colegas psicólogos colocaram esse questionamento. Porque nós falamos que o cerco do silêncio, só introduzindo aqui rapidamente para você, mas eu já fiz uma aula sobre isso, sobre esse assunto. Se você quiser, vai aqui no canal, dá uma olhadinha nos últimos vídeos lá. Tem uma aula sobre o que é o cerco do silêncio, o que envolve, as questões éticas e tal, né? Mas só resumindo aqui para você, é quando existe um cerco, quando existe então uma proteção diante desse paciente ou em volta dele, para que as informações não cheguem, né? As informações sobre a doença, sobre a gravidade ou qualquer outra coisa não cheguem ao paciente. Existem aí talvez uns cercos de silêncios que sejam éticos, que devem ser mantidos? Talvez. E aí convido você para assistir aquela aula lá então para descobrir, né, quais situações você poderia manter esse cerco do silêncio no sentido da informação não chegar para o paciente. Mas de modo geral, isso talvez não seja muito positivo. Por quê? Porque não tendo as informações completas, não tendo todas as informações, não estando de posse de toda a realidade que envolve o seu adoecimento, talvez esse paciente não tenha autonomia, não é verdade? Como que eu posso decidir sobre a minha vida ou sobre os rumos do meu tratamento, né, os rumos do meu adoecimento, de viver essa fase da minha vida de forma biográfica? Como que eu posso fazer isso se eu não sei com o que eu estou lidando? Até uma das palestrantes comentou um caso parecido com esse, assim, dizendo assim, a informação não chegava para o paciente, não chegava, e quando a filha vai lá e conta para ele, ele diz, peraí, o gato subiu no telhado, né? Então me dá aqui o telefone, eu tenho que resolver um monte de coisa. Entende? Esses dias ainda eu estava falando com uma paciente sobre isso, uma familiar, né? Ela falou assim, eu acho que tinha que contar para minha mãe sobre a gravidade e tal. E ela falou, mas eu conversei com os meus irmãos e eles ficam com medo dela entristecer, dela ficar deprimida. E eu expliquei para ela, olha, longe de mim de dizer assim para você, faça, não faça, conte, não conte, por quê? Porque não sou eu que vou ter que lidar com as consequências disso. Infelizmente, assim, né, ou felizmente, assim, é a própria pessoa que vai ter que lidar com as consequências de contar ou não contar. Mas eu estou aqui para te sensibilizar a dois pontos, que é, existem bônus e ônus nas duas situações. Existem, talvez, aí benefícios e talvez aí um preço a se pagar nas duas situações. O que eu estou querendo dizer com isso? Numa situação em que você opte por não contar, você vai estar protegendo talvez o paciente contra essa tristeza, para que ele de fato não deprima, para que ele não fique triste ao encarar uma situação que seja mais grave, ou até saber sobre a sua terminalidade, né? Mas também você pode acabar tirando dele a chance de reagir, de tomar decisões, de tomar condutas, de mostrar como que ele queria viver aquele momento. E o contrário também é verdadeiro. Se eu opto por contar para o paciente, eu tento dar essa condição para ele decidir, ter autonomia, definir o que é dignidade para ele, como que ele gostaria de ser cuidado nessa fase de vida. Então tudo isso é um benefício que a gente pode dar para esse paciente. Por outro lado, é até esperado, eu diria, que diante de notícias difíceis, diante do agravamento de um quadro, de alguém chegar e dizer, essa doença não tem cura, talvez seja difícil mesmo. Talvez seja até esperado que a gente entristeça, que a gente não fique feliz. Não é fácil lidar com isso, não é simples lidar com uma notícia dessa, né? Aliás, nós não somos nem preparados para lidar com esse tipo de situação. Então o que eu te digo? Talvez seja esperado sim que esse paciente deprima, fique triste ou tenha algumas dificuldades. O que eu posso te dizer? Isso é mais um sintoma. Assim como a dor ou outros sintomas, a equipe deve estar preparada para dar o suporte para esse paciente. Se ele fica triste, se ele deprimir, a equipe está ali, a psicologia, os médicos, a equipe toda para acolher e tentar tratar e acolher e dar o suporte para esse paciente, né? Então assim, eu não sei se a gente teme demais até, eu acho, essa tristeza. Ela é parte do processo. Ela é parte e a gente tem que lidar com ela, não é verdade? Essa proteção, às vezes, ela pode virar uma super proteção, um paternalismo que acaba tirando a autonomia da pessoa. E aí eu não sei se isso é tão positivo. Mas isso assim, só resumindo para você o que é o tal do cerco do silêncio, né? E aí nessa palestra eu estava ouvindo alguns
umas contribuições, umas falas bem interessantes sobre esse assunto, mas aí chegou num ponto em que vários psicólogos, colegas nossos, começaram a colocar ali no chat, né? E aí? E se eu ver a equipe que não conta? E se eu estou passando visita e vejo que o médico não contou para o paciente a verdade? Se eu vejo que a informação não está chegando para ele porque a equipe está optando por não deixar chegar a informação, eu posso intervir? O que você acha? Será que a gente deve intervir? Deve intervir numa situação dessa? Eu vou te dizer com todas as letras. A gente deve intervir. Pode e deve intervir. Com certeza. Mas até a psicóloga que estava na palestra, até ela mesma alertou para isso. Assim, ela disse, né? A questão é o como. Como fazer isso? Eu concordo plenamente que se você vê uma situação de cerco do silêncio em que não estão permitindo que essa informação chegue para o paciente propositalmente, né? A gente deve intervir. Agora, a gente deve ir lá e ficar falando as verdades na cara do paciente e dizer, não, ó, o médico não te contou, mas na verdade está acontecendo isso, aquilo outro. Será que esse é o caminho? Eu acho que quando a gente fala da psicologia dentro da área da saúde, a psicologia no hospital, a gente fala tanto que nós caminhamos por outros caminhos. A gente fala tanto sobre considerar e apostar nas possibilidades, né? E possibilidades de construção conjunta. Então eu concordo plenamente da gente dizer assim, não existe um dono do paciente. O médico não é dono do paciente. O médico não deve estar no topo da hierarquia e as outras profissões serem meros auxiliares. E a gente fica com medo, se eu falar alguma coisa o médico vai brigar. Para com isso, se liberta disso, né? Uma equipe que se preze, que trabalhe de forma multiprofissional de fato ou interdisciplinar, deve ter essa horizontalidade, deve entender que cada um entende sobre a tua área e vai contribuir na tua área, não é verdade? Não pode o médico intervir, ou o nutricionista, ou, sei lá, o serviço social, fisioterapia, o mesmo psicólogo intervir na área do outro. Isso é um desafio muito grande, como que a gente consegue construir juntos, mas sem ultrapassar os limites, sem invadir a área do nosso colega, né? E aí, eu digo isso assim, eles não podem invadir a nossa área, mas nós não podemos invadir a área deles também. Porque daí quando esses colegas psicólogos começaram a perguntar, eu posso ou não posso intervir? Uma das palestrantes colocou assim, a pergunta que fica é, por que não contar? Se você viu que o médico não contou a verdade, por que você não pode ir lá e contar a verdade para o paciente? E aí eu, nessa hora, fiquei um pouco receoso. Né? Eu não sei qual que é a tua experiência, eu não sei qual que é a tua formação, eu não sei se você já estudou sobre isso e fico muito aberto aqui para a gente conversar, manda mensagem, comenta aqui o vídeo, manda direct lá no Instagram, vou aproveitar para deixar aqui o Instagram, @CuraChiquePsicologia, segue lá, né? Tô sempre tentando postar esses conteúdos relacionados a esses temas de bioética, luto, cuidados paliativos lá no Instagram, então segue lá e lá mesmo você pode me mandar uma mensagem, um direct para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Porque talvez você pense diferente, talvez você tenha aí até outros embasamentos que vão até agregar na minha perspectiva. Mas eu vou te dizer o seguinte, até onde eu entendo, dentro da minha formação e dentro da minha experiência prática, a condução clínica daquele tratamento, daquela doença, né, da condição daquele paciente, não é do psicólogo. Assim como nós não podemos prescrever medicações, assim como nós não podemos suspender medicações, eu entendo que nós não podemos fazer comunicação que não nos cabe. Vou te dar um exemplo. Esses tempos, eu cheguei, assim, quando eu estava ainda atendendo no hospital, claro, né? Fui atender um paciente que me chamaram e chegaram, o paciente está em terminalidade. Processo ativo de morte. Ele deve falecer nas próximas horas, minutos ali, ele está para falecer. Está até gaspeando, né? E aí pediram para eu dar suporte para a família que estava do lado. E aí eu fui, estava com a família, conversando com ela e o paciente do nosso lado, ali na nossa frente. E aí eu percebi, e a familiar também percebeu, que o paciente parou de respirar. O paciente parou de respirar. Sim, ele morreu na nossa frente ali, né? E aí a família me perguntou, ele morreu? E aí o que você faria? Eu, quando conto isso, em algumas situações, já tive alguns residentes, estagiários que falaram assim, ou alunos da pós-graduação que falaram, conta, né? Poxa vida, tá ali, tá óbvio, tá na cara. Conta, ela já até percebeu. Eu não conto. E eu não contei. Sabe por que eu não contei? Porque talvez eu não consigo perceber a respiração
Mas eu já vi casos em que parecia muito que o paciente tinha falecido, mas quando o médico ia escutar, estava lá o coração batendo ainda. Eu não tenho expertise, eu não tenho formação técnica para atestar um óbito. Então eu não posso falar para o paciente, para a família, o paciente morreu ou não morreu. Com qual embasamento? Onde foi que me deram um certificado, uma autorização para eu falar esse tipo de informação para a família, na verdade? E se eu não posso falar isso, eu também entendo que condutas clínicas, quando eu entendo que prognósticos, nós não temos capacidade para falar isso para o paciente, para a família. E essa é uma comunicação que tem que ser feita pelo médico, porque é ele que vai dar a conduta para isso. Porque eu até te pergunto, você chega lá em prol, então, de livrar esse paciente ou esse familiar da conspiração do silêncio, e você chega lá e conta. E conta para quê? Para que você conta? Conta para tomar qual conduta? Para oferecer que tipo de tratamento? Né? Talvez você conte para aplacar a tua própria angústia. Mas, e para o paciente? Ah tá, não tem cura. E aí? E aí nós vamos ter que chamar o médico. Peraí, então ele já devia estar nessa comunicação. Ele já devia estar lá participando para poder dar a conduta. Porque cuidados paliativos nunca vai ser sobre, não tem mais o que fazer. Sempre vai ter o que fazer. Só que esse ter o que fazer tem que ser em conjunto, tem que ser tratado pela equipe e principalmente pelas pessoas que são responsáveis por essas conduções clínicas, né? Então eu queria deixar essa provocação para você hoje, pensando isso. Nós devemos sim pensar, refletir, analisar a questão da conspiração do silêncio, mas cuidado. Cuidado com as suas comunicações, cuidado com o território que você pisa. Por quê? Porque assim como nós não queremos ninguém invadindo a nossa prática, o nosso fazer, a nossa capacidade de condução psicoterapêutica, nós também não podemos invadir a profissão dos nossos colegas. É só assim que nós vamos construir equipes realmente horizontalizadas, que vão, assim, trabalhar em conjunto, construir em conjunto e não se sobrepor e não se impor um ao outro, não é verdade? Então, eu queria deixar essas reflexões para você. Não sei se faz sentido, espero que faça, espero que contribua para a tua formação, para o teu raciocínio clínico. Se você está percebendo, eu estou abordando mais temas relacionados à psicologia, porque no dia 27 de agosto nós comemoramos o Dia do Psicólogo, então eu resolvi fazer uma série de conteúdos voltada para a psicologia, né? Porque eu entendo que a nossa profissão tem muito para contribuir na área da saúde, principalmente na área dos cuidados paliativos, desde que nós façamos da nossa prática uma prática libertadora, ética, que seja refletida sobre a quais interesses nós estamos trabalhando, para aplacar quais angústias, não é verdade? Então eu acho que essa discussão só vai entrar nesse mesmo caminho. No mais, como eu já te convidei, né? Segue lá no Instagram, como eu falei, toda terça-feira eu coloco uma vinheta clínica lá para poder aprimorar o teu raciocínio em cuidados paliativos, e toda quinta-feira aqui no YouTube sai um vídeo novo sobre esses temas relacionados. Um abraço e até a próxima aula, até o próximo vídeo, até o próximo post aí.